Uma das coisas que você falou aí, da questão da ideologia, de ideologias dominantes, se a gente olhar ao longo da história, a gente tem um período da história, principalmente na primeira metade do século passado, onde essas ideologias procuraram se estabelecer pela força. Uhum. E pela força não conseguiram. Depois, essa tática mudou. Ela foi por meio da cultura, da educação. Então, quando você fala assim, ideologia dominante, eles dominaram as escolas, dominaram as universidades, dominaram os meios de comunicação. Então, eles não fizeram pela força, eles foram para o mercado, foram trabalhar. Uhum. E dentro dos ofícios de cada um, eles implementaram a ideologia que está dominando aí boa parte, diria não só do Brasil, mas boa parte do Ocidente também. População mundial, né? Talvez isso sirva um pouco de ensinamento para nós como igreja, que deixou um pouco esse lado para trás. Os reformadores, por exemplo, você olha lá para João Calvino em Genebra, ele implementou universidades, implementou escolas. Né? Você pega as grandes universidades dos Estados Unidos, foram igrejas que implementaram. A Igreja Presbiteriana do Brasil aqui tem uma universidade, que é o Mackenzie. Uhum. Então, assim, são meios que as igrejas, de certa forma, deixaram um pouco de lado. E aí, como é que você enxerga, então, o impacto da educação como ferramenta de transformação social e também um meio para que seja discipulado, formação cristã, onde possa disseminar os valores do Evangelho? Educação, ela molda o mundo. Uhum. Né? O que você propõe, principalmente para esse perfil de clientes, entende o que eu quero dizer por clientes, aí, né? Crianças a partir de 11 de idade, até que ela saia da educação pública, são massas de moldar. Então, assim, você molda exatamente para o que você quer. Uhum. Você é fruto do meio que você está inserido. Sim. Tudo bem, existem questões também que você pode fazer escolhas, mesmo que o meio proponha, mas para isso você precisa, pelo menos, ter apresentado a você as propostas, para que você possa escolher. Né? Então, a educação ela transforma tudo. É utópico entender que a gente vai conseguir, através desse projeto, digamos que toda a igreja brasileira, 100% dela se engajasse nesse projeto por uma ação do próprio Espírito Santo de Deus. É utópico imaginar que a gente vai transformar o Brasil? Sim, é utópico, tá? Porque a gente enxerga que a própria Bíblia diz que vai continuar havendo sobre a humanidade uma deformação moral. Sim. Isso está acontecendo e ela vai continuar acontecendo. Mas existem formas e freios de isso ser acelerado ou diminuído. Então, se você consegue colocar, e você utilizou muito bem aí a igreja, através dos seus grandes movimentos, educacionais, inclusive, de transformação social, ela conseguiu diminuir o avanço disso. Talvez nós estejamos chegando ao que estamos agora, grande parte pela ausência da igreja. Porque se você for analisar, enquanto nesses últimos 50 anos nós tivemos esse movimento que a gente falou agora há pouco, dessa ideologia sendo implantada, não foi também sozinho esse movimento. Veio também a teologia de libertação, que trouxe, principalmente para a igreja brasileira, uma mentalidade totalmente diferente que a gente hoje está colhendo frutos dela. A gente se afastou da população, a gente se afastou desses valores educacionais e foi para um projeto muito mais assistencialista. E a gente hoje precisa entender que, se não tivéssemos abandonado as práticas, estaríamos num processo de degradação, mas talvez não estaríamos nesse processo de degradação. Porque a gente, quando está num país, e a gente está só vivendo esse país, a gente enxerga esse país como se ele fosse um mundo. O mundo não é o Brasil. A gente está falando de quantos bilhões de pessoas nós temos atualmente? 8 bilhões de pessoas? 7 bilhões de pessoas? 8 ou 9, né? É isso? É um número gigantesco, onde a gente está falando que nós fazemos parte dele com 212 milhões. Então, existem países aí que têm um pensamento, uma cosmovisão, ainda que não sejam cristãs, mas que têm a cosmovisão cristã. Porque eles nasceram
e foram preservados nessa cosmovisão. Sim. Então, o que é certo continua sendo certo, independente se você aceitou a Cristo ou não como seu único e suficiente Salvador. Sim. Porque você entende que a legislação ela foi fomentada por pessoas com essa cosmovisão. Sim. No momento que a gente vive o que a gente vive no Brasil, a gente tem a percepção de que nada que fizermos vai melhorar. Se realmente nada fizermos, nada vai melhorar. E se a gente simplesmente for para um movimento pendular de tirar as nossas crianças das escolas públicas, tirar as nossas crianças das faculdades públicas, que a gente já está chegando nesse nível agora. A gente está chegando no nível que os filhos dos adolescentes de pessoas das nossas igrejas estão já percebendo que não valem a pena eles irem para faculdades públicas porque o risco de haver a perda desse jovem é muito grande. A gente tem números de que mais de 68% dos jovens no primeiro, segundo ano de uma faculdade pública se desviam. Então, aí esse movimento ele está acontecendo para olhar o umbigo e não para olhar a sociedade. Eu vou proteger o meu filho. Não, querido. Você tem que olhar para a sociedade. O seu filho faz parte da sociedade. Então, eu acho que as duas coisas são boas. Eu preciso ver se o meu filho estuda numa escola confessional, se não é confessional. Se não estuda numa confessional e é uma escola laica, como é a cosmovisão dessa escola, como é que o meu filho lida com o diferente, o diverso, porque isso é viver em sociedade. Sim. Se eu plantei e implantei as coisas corretas no meu filho, mas mais do que isso daí, eu preciso mudar aquele que vai ser o habitante do planeta do meu filho futuro. Sim. Né? Que continua comigo agora, mas que vai ser do futuro também. Então, eu acho que tudo isso daí converge para o fato de que a educação, se ela não é a única, porque eu acho que reduzir demais, ela é uma das principais formas de mudar. Né? Sim. Aliás, eu tenho 2 filhas e elas estudam em escolas confessionais. Eu tenho uma preocupação daqui a alguns anos, vamos por 10 anos, quando minha filha vai estar se preparando para a universidade, em qual universidade ela vai entrar. Essa preocupação de olhar para a escola pública hoje, ela é genuína. A gente vê antigamente, na minha adolescência, por exemplo, o alvo era entrar numa Unicamp, numa USP, né? Era o sonho. Hoje, você já olha com 2 pés atrás, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu olho assim, eu preciso preparar os meus filhos para viver num mundo onde os princípios e valores não são os mesmos que o dela. Então, eu preciso preparar ela com os valores e princípios do reino a viver dentro de um mundo que virou as costas para o reino. E aí, eu acho que nós, como igreja, precisamos preparar jovens para que possam ser influência dentro também de uma escola pública e dentro de uma universidade pública. E não simplesmente virar as costas para ela. Sim. Não sei se eu estou falando besteira. Mas eu acho que a gente não poderia só abandonar essa escola e olhar assim, não quero aqui, vou pagar uma escola particular, uma universidade particular, que também vai ter os mesmos problemas. Porque muitas vezes o professor que dá aula na Unicamp está dando aula numa PUC, numa Mackenzie, né, em outras universidades.